Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, tendo tido a oportunidade de olhar para a riqueza daquilo que nos foi apresentado na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículos 12 e 17, nós temos também agora na parte da tarde, a oportunidade de debruçarmos-nos sobre Lucas capítulo 2, versículos 36 a 40. Portanto, permitam-me, antes de tudo, retomar um ponto singular que foi de nossa reflexão na parte da manhã, voltado exatamente para o versículo 15 do capítulo 2 da primeira carta de São João. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. É importante contextualizar para que aqueles que não estiveram conosco, o que pode ser um grande grupo, visto que não todos que participam acompanham-nos na parte da manhã, nos acompanham na parte da tarde, fique claro. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O termo mundo aqui apresentado não está vinculado ao planeta. Também não está vinculado a simplesmente uma oposição meramente superficial, aonde alguns que estão na igreja e outros que estão no mundo. E eu me lembro que eu disse exatamente isso. Nós podemos ter pessoas que, na história, no mundo, como contexto social, deem mais testemunho e sejam mais fiéis a Jesus Cristo, vivam a fé e, inclusive, participem de todos os mistérios e sacramentos que celebramos e que, a partir de um olhar nosso preconceituoso, possam simplesmente dizer: essa pessoa nem sabe aonde está Deus, e talvez seja muito mais cristã, católica, do que muitos aqueles que estão com os crucifixos pendurados no pescoço, andando com os rosários pelo corpo, ou então usando suas clésmas. Todos nós, na verdade, precisamos entender aqui o mundo não como a oposição de igreja e sociedade, mas mundo aqui significa mentalidade. A mentalidade onde cada um por si, Deus é por ninguém. Onde cada um é reduzido a um mero objeto da satisfação de quem deseja encontrar sua consolação, seu prazer, seus objetivos. A oposição completa e total àquilo que é ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, que assume a nossa carne. Ele assume a nossa carne para que nós possamos assumir a sua vida. E de tal modo possamos entender o caminho que Ele nos apresenta. É o próprio Senhor quem diz: amai-vos como eu vos amo. E a medida do amor dele é a medida da entrega, do desprendimento. A medida do amor dele é aquela na qual ele não se coloca como centro e objetivo de satisfação. Mas a sua vida, a sua entrega, está no fato de, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sendo coerente ao amor ao Pai e ao amor a cada um de nós. Quem ama o mundo, não está nele o amor do Pai, porque não sabe o que significa deixar com que a vontade do Pai se concretize. Portanto, tendo esclarecido que mundo aqui significa uma mentalidade que pode, inclusive, permear as nossas ações pastorais, a nossa vivência eclesial, a nossa vivência como igreja, acredito que é necessário que olhemos para aquilo que está posto no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 40, e que, no fundo, é a continuação do Evangelho de ontem, momento no qual o nosso amigo
Simeão, no templo, encontra-se com Jesus, o menino sendo apresentado. Ele que diz: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Simeão é uma testemunha ocular daquilo que significa Deus vir ao encontro. Ele é a testemunha ocular, uma das testemunhas oculares do que significa o fato de Deus cumprir a sua promessa. Simeão é a última das figuras que espera a concretização de um sonho, de uma esperança. Deus virá nos salvar. Ele virá iluminar os nossos caminhos, nos assumirá novamente e fará conosco morada. Simeão é uma testemunha daquilo que é o sonho de todo o povo de Deus ao longo de toda a história. Agora, Simeão vê o rosto e o olhar do Deus que quis buscar Adão. Simeão vê a luz que faz com que tudo tome cor. Simeão ressignifica a sua vida depois de uma longa espera, porque ele vê que ele não fora decepcionado. Mas Ana também é uma testemunha. Ana, de idade avançada, 84 anos. Penso que uma pessoa que espera algo durante 84 anos já deve estar bem cansada. Ela, tendo ficado viúva, dedicou-se, na narrativa do texto, a cuidar do templo. Não tinha ninguém por si, somente o seu Senhor que estava no templo. Ana, como Simeão, na sua velhice, já teria muito como motivo para deixar de esperar. Nós não conseguimos esperar nem mesmo o tempo de um dia. Vejamos, nós não conseguimos esperar a resposta de uma mensagem. Nós não conseguimos esperar a resposta de um olhar. Quiçá nós não temos a paciência para esperar nem mesmo um ônibus. Esperar. 84 anos. Tendo ficado viúva, esperar. Nós sabemos que aqueles que perdem seus entes queridos e que não têm a notícia de sua morte, depois de alguns anos já não esperam mais. Inclusive, já são essas pessoas que desaparecem, às vezes são tidas como mortas, são dadas como mortas. Me lembro de um caso onde, numa das comunidades que estive, uma mãe falava com dor, mas sem esperança. Já faz 20 anos que não vejo meu filho. Acredito que deve ter morrido por aí. Não tenho esperança de encontrá-lo. Ainda um outro caso. Uma mulher que fora abandonada pelo seu marido, criou 2 filhas, sozinha, e tinha o marido como morto. Não esperava mais. Afinal de contas, 20 anos não são 20 dias, nem 20 minutos, muito menos 20 segundos. Se bem que para algumas pessoas 20 segundos é uma eternidade, conforme a sua ansiedade. Mas nós não estamos no tempo das pessoas ansiosas. Não, nós estamos no tempo das pessoas calmas, serenas e tranquilas. A começar daquelas que trabalham conosco no santuário. Nós, caríssimos, vejamos, analisemos com grande crueza de verdade. Ela não tinha por que esperar realmente um homem que fica 20 anos fora. Entretanto, logo depois, as suas filhas ainda esperavam. Até o dia em que uma delas, a pesquisar, encontra a notícia. Realmente faleceu há 2 anos. Um ciclo havia se fechado para aquela mulher, também para as filhas. Esperar longo tempo, somente pelo que vale a pena, ou por aquilo que a gente ainda considera como um grande valor. Ana é o exemplo, como também Simeão, de um povo que não desanimou de esperar o seu Senhor.
não desanimou de esperar o cumprimento da promessa que lhes fora feito. O Senhor virá. E não só ela vê o seu Senhor, mas ela também pode dizer a outros: eu encontrei com a salvação que veio até nós. Bem, essa salvação tem nome. Essa salvação tem rosto, mãos e teve educação. Jesus Cristo. Sim, teve educação. Porque quando nós olhamos para o versículo 40 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós não paramos para pensar o que significa esse dizer. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O crescer é inerente ao desenvolvimento de toda pessoa. Tornar-se forte, não. Aqui o tornar-se forte pode ser simplesmente da perspectiva física. É claro, ao crescer, uma criança terá tornar-se homem, tornar-se-á homem, e tornando-se homem terá mais força. Mas, meu caro, minha cara, essa força não é simplesmente a força física, é uma outra, atrelada à sabedoria. A força do ser educado e perceber nos traços daqueles que dele cuidam, não só a esperança, mas também a capacidade dos enfrentamentos e das circunstâncias, de achar soluções, caminhos. Muito me espanta que seu pai seja um artesão. O pai que educa Jesus é um artesão. Logo, um homem que é dado à arte de manipular a madeira e saber fazer com a madeira coisas fortes e resistentes. Encontrar caminhos. Aqueles que são dados à arte, ao artesanato, sabem o que eu vou dizer. Em um determinado momento você precisa, com um determinado produto, uma determinada madeira, ou às vezes até com uma determinada linha, aqueles que fazem bordado, ter a opção de recomeçar ou consertar. Permitam-me um breve adendo e prometo não me alongar. Na minha casa nós temos duas correntes, quem já foi à minha casa já viu isso, porque meu pai faz questão de mostrar. Duas correntes feitas de uma madeira única, sem emenda. Foram esculpidas à mão. Ai, eu não teria essa força, mas tudo bem. Esculpidas à mão, sem emenda, sem corte, para que cada elo da corrente fosse desprendido à medida com que, cavando pouco a pouco, com um estilete ou uma faca, se soltasse. E são duas correntes muito bonitas. Uma feita de um pé de mesa cortado e a outra não sei de qual. Bom, mas enfim, feito esse pequeno dado, a necessidade da força de perceber que às vezes o corte foi para mais ou para menos, eu me lembro disso. Ou então, minha mãe, que era dada ao bordado e ao crochê, principalmente ao bordado de linha, tinha um determinado ponto que eu via ela olhando para aquele negócio, eu vou ter que desfazer uma carreira inteira. Mas não era uma carreirinha, era uma carreira. E recomeçar de novo. Isso exige força, paciência. Bem, Jesus aprende o que é força diante dos enfrentamentos das coisas mais simples a mais graves. A força de olhar para os empecilhos da vida, para as circunstâncias e encontrar caminhos. Cheio de sabedoria é mais do que simplesmente um homem que tenha recebido os ensinamentos da fé pelo ouvido, escutado a Escritura como seu pai, provavelmente como um bom judeu, poderia chegar e dizer: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Mais do que simplesmente citar e repetir os versículos bíblicos enquanto atava-se com a Escritura, era a capacidade de olhar na singularidade da convivência de seus pais com todo o mundo, encontrar caminhos e aprender o que significa, na verdade, dizer: o Senhor é o único. A sabedoria de aprender e apreender. E a graça de Deus estava com ele.
Na verdade, ele seria a própria graça, mas ao dizer isso quer dizer, o Senhor, nosso Deus, o acompanhava. O processo de crescimento de alguém exige paciência e esperança. Quem nunca viu um menino em um determinado momento, ou uma menina também, porque elas não são anjas, elas são gente como nós. Em um determinado momento em que você quer pegar com todo carinho, segurar o pescoço e fazer cala a boca. É claro que ninguém nunca fará isso, porque se fizer é digno realmente de uma boa prisão. Nós, na verdade, temos aqui a oportunidade de ver o que significa, na verdade, a esperança, permeando o texto do Evangelho de Lucas. Porque Jesus cresce, porque nele seus pais ainda continuam tendo esperança. As pessoas têm esperança. Ele cresce porque se investe nele. Ele se torna forte porque se investe nele. Ele aprende porque as repetidas vezes nas quais ele poderia escutar a Escritura e sempre fazer, às vezes, até as mesmas perguntas, o levariam mais tarde lá no templo, lá e dizer com sabedoria tantas coisas que até os mestres da lei ficavam pasmos e responder a sua mãe, não sabes que eu devo cuidar das coisas de meu pai? Crescer com sabedoria, estatura e graça é mais do que simplesmente desenvolver-se do ponto de vista físico. É tornar-se homem naquilo que significa o desenvolvimento da alma, do ser, do sujeito. E só faz isso quem tem esperança. E não estou mudando de assunto, eu estou querendo realmente voltar àquele ponto principal. Ana e Simeão são exemplo de um povo que tem esperança e permanece na esperança, conduzindo-se pela esperança. José e Maria são aqueles que cuidam dessa esperança e Jesus é quem nos traz e é a nossa esperança. Agora resta saber se nós já estamos cansados de esperar. Resta saber se nós já desanimamos por demais e a palavra dele já não se torna carne em nossa carne. Se o nosso viver se tornou simplesmente uma mera repetição de coisas, de tal maneira que o mundo que tanta gente se preocupa em falar contra, já não esteja dentro de nós, ocupando lugar de destaque. Hoje cedo uma pessoa disse assim, o senhor tem que tomar um pouco mais de cuidado com a sua homilia, porque o senhor foi direto ao ponto. Estou indo mais agora. Caríssimos, se não formos um povo que, terminado o ano da esperança, se nós não formos um povo que acreditamos em Jesus Cristo de tal modo e vivamos os nossos dias com tanta seriedade, aguardando-o a todo instante, realmente, nós seremos como aqueles que talvez estivessem e passaram pela vida de Ana, passaram pela vida de Simeão e passam pela vida de todos nós a todo tempo. Que desesperançados, portanto descompromissados, alienados, sim, atam-se a toda e qualquer ideologia ou a toda e qualquer perspectiva que lhes dê um momento de satisfação. Ignorem a seriedade de viver cada dia e o momento no qual estão inseridos, no contexto em que estão inseridos. Ana está no templo, Simeão está no templo, José e Maria levam um menino ao templo. Hoje é necessário saber se nós estamos aguardando o Senhor no grande templo do qual fazemos parte. E não é mais o templo simplesmente aqui voltado por essas paredes, ou o templo no qual alguns possam estar nos acompanhando no seu pequeno oratório dentro de casa, não. O templo que significa vida, vida pertencente a Cristo. E a vida pertencente a Cristo significa ser igreja. Sendo igreja, esperançado, se nós realmente queremos deixar com que Ele em nós cresça na força, nos dê sabedoria e nos acompanhe com sua graça. O que nós queremos? Porque o discurso contra o mundo é o mais fácil possível. Posso discorrer um discurso contra o mundo no termo equívoco por pelo menos 2 horas, e eu me garanto nisso. Resta saber se nós temos a seriedade de observar o que se contrapõe a toda e qualquer ideia de mundo. Será que eu realmente acolho aquele que é o Senhor do mundo no meu viver?